Olá a todos, vamos começar agora a apresentação de economia aqui da R Capital. A gente vai tratar dos fatos econômicos que ocorreram ao longo do mês de setembro. A estrutura da apresentação é a mesma que a gente já está acostumado. Vamos dar um panorama geral do cenário externo e depois tratar com maior profundidade o cenário interno. Com relação ao cenário externo, de grande destaque que a gente teve no último mês foi a Assembleia Geral da ONU. Como de costume, o discurso inaugural é do representante do Brasil. Então, o presidente Michel Temer fez o primeiro discurso. Nele, ele defendeu mudanças no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil ele tem como pauta uma cadeira permanente nessa esfera da ONU. Ele também defendeu as reformas, defendeu uma solução pacífica e democrática para a crise venezuelana. E o de maior destaque, a gente teve o discurso do Donald Trump, né? Foi o mais polêmico. Ele fez duras críticas à Coreia do Norte, chegou a chamar o líder norte-coreano de homem-foguete. Além das críticas do Trump, ocorreram sanções contra a Coreia do Norte. As críticas e as sanções levaram reações do regime norte-coreano. Ele acirrou ainda mais o discurso e também realizou novos testes de mísseis. Né? Lançou um míssil que chegou a sobrevoar o Japão e caiu no Oceano Pacífico. Em seguida a esses novos mísseis, ocorreu reações até da China, que é um aliado histórico norte-coreano. Ele decidiu adotar sanções da ONU e fechou algumas empresas norte-coreanas que estavam situadas na China. Com relação à economia, a gente tem os dados de emprego dos Estados Unidos. Ele continuou com criação positiva, né? Foram criadas 150 mil vagas em agosto, abaixo do esperado, mas a taxa de desemprego ela continua próximo da mínima histórica, né? Está em 4,4%. Com relação à política de juros do Fed, não ocorreu mudanças. Na última reunião, em 20 de setembro, decidiu manter a taxa de juros básica da economia americana entre 1 e 1,25. De novidade, o Fed anunciou que vai iniciar a gradual redução do programa de estímulos à economia. Esse programa de estímulos está em vigor desde a crise de 2008. E faz algum tempo que o mercado espera esse anúncio. E não, como já era esperado há muito tempo, não causou grandes reações. Já se tratando do cenário interno, no cenário político, ele foi bem agitado. As discussões do início do mês ficaram em torno ainda das relações da JBS. Ocorreram uma série de questionamentos e foi aberta uma investigação sobre a validade do acordo. Ele foi suspenso pela Procuradoria-Geral da República, né? A grande polêmica está em torno da figura do Marcelo Miller, né? Ele era um procurador da República e durante o período que o acordo estava sendo amarrado, ele saiu da Procuradoria e foi trabalhar no escritório de advocacia que defende os executivos da JBS, né? Como consequência disso, foi determinada a prisão do Joesley Batista e Ricardo Saldi, o acordo foi suspenso, o que gerou alguma crítica. O governo tentou usar isso para anular a validade das provas, né, das gravações, mas a princípio as provas continuam valendo, o que está em suspenso é o acordo. Em meados do mês, encerrou o mandato do Rodrigo Janot, ele foi substituído pela Raquel Dodge, mas dias antes dele sair da Procuradoria-Geral da República, ele fez uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer. Essa segunda denúncia, a acusação é de organização criminosa e obstrução de justiça. Além do presidente, envolve também a cúpula do PMDB, com alguns nomes como Eduardo Cunha, os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. E o presidente ele entrou com um recurso no Supremo para tentar barrar essa nova denúncia, que ela foi negada por 9 votos a 1. Apenas o Gilmar Mendes votou a favor de encerrar a denúncia. Essa denúncia tem o mesmo trâmite da primeira, ela tem que passar pela Câmara. O primeiro passo é na Comissão de Constituição e Justiça, onde tem que votar o parecer, né? Já foi escolhido o relator. A escolha foi polêmica, porque esse deputado ele votou a favor do governo na última denúncia, escolheu-se o Bonifácio Andrada, que é um deputado mineiro muito experiente, né? Já no mercado, a gente teve alguns eventos de destaque, né? Ocorreu o recorde do Ibovespa. O recorde anterior era de 2008, quando tinha chegado em torno de 74.500 pontos, 73 mil pontos, e se quebrou o recorde meados do mês de setembro, né? O recorde atual foi lá no dia 20 de setembro, ficou em 76 mil pontos.
Esse otimismo do mercado financeiro em relação à retomada é causado pela expectativa de retomada da economia e também a prisão dos executivos da JBS trouxe a ideia de que o governo vai ter mais facilidade para se defender e com o maior apoio do governo ele tem mais facilidade de aprovar as reformas e o mercado vê com bons olhos as reformas propostas pelo governo. Ocorreram também leilões de privatização leilões em relação a hidrelétricas e petróleo e gás. Com relação a hidrelétricas, foram colocados para o mercado 4 usinas que eram da CEMIG anteriormente. Foi arrecadado 12 bilhões. Já em petróleo e gás foram diversos campos de petróleo e foi arrecadado 3,8 bilhões. Teve participação intensa de empresas estrangeiras e o governo comemorou o resultado. Já com relação aos indicadores de atividade econômica, a gente tem os indicadores relativos a julho, né? O IBCBR, que é uma prévia do PIB elaborado pelo Banco Central, ele avançou 0,41% em julho, na série já com ajustes sazonais. No acumulado em 12 meses ainda está negativo em 1,37%. Já os indicadores do IBGE com relação à atividade econômica, eles têm sinais opostos, né? De um lado, já com ajuste sazonal, de um lado a indústria avançou 0,8% no mês, o comércio ficou estável e o setor de serviços recuou 0,8%. Com relação ao mercado de trabalho, a gente continua observando sinais de melhoras. Existe uma pequena diferença entre afirmar que está melhorando e dizer que está bom. Ele continua muito ruim, mas está melhorando, né? Com relação à PNAD contínua, a taxa de desemprego caiu para 12,6% e o número de desocupados para 13,1 milhões. Já com o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos, que pega os empregos formais, foram criadas 35 mil vagas de empregos formais. Teve um saldo positivo de 35 mil vagas em agosto. É o quinto mês seguido de saldo positivo. No ano está positivo em 163 mil, mas em 12 meses continua negativo em 500 mil postos de trabalho, né? Já com relação à inflação, o resultado de agosto ficou em 0,19%. Em julho havia ficado em 0,24% e os responsáveis continuam sendo... Os componentes continuam com o mesmo comportamento, né? De positivo a gente tem a alimentação, que continua em queda pelo quarto mês seguido, que é bem atípico para o indicador de inflação, né? E o que puxou o índice para cima novamente foi a habitação, causado pela energia elétrica em função do vigor da bandeira amarela e depois da bandeira vermelha. E o transportes com os combustíveis puxaram o índice para cima ainda em função dos efeitos da alta dos tributos, da PIS e COFINS. Acumulado em 12 meses, ele está em 12,46%, está abaixo do piso da meta de inflação que o Banco Central tem que cumprir, que é 3%, né? A meta é 4,5%. Essa inflação abaixo, ela abre espaço para o Banco Central seguir com a política de corte de juros, né? Na última reunião do Copom, que ocorreu nos dias 5 e 6 de setembro, decidiu-se manter o ritmo de corte com mais um corte de 1%, levando a taxa Selic para 8,25%. A justificativa do Banco Central é a mesma das últimas decisões, que a gente já expôs nos nossos últimos encontros. E a ata do Copom, ela sinalizou que deve ocorrer redução dos cortes nas próximas reuniões. Sinalizou essa possibilidade. No final do mês foi divulgado o relatório de inflação do Banco Central, que é o documento mais completo que ele lança, reforçou essa tendência. A próxima reunião, que está marcada para o dia 24 e 25 de outubro, a expectativa é que ocorra um corte menor, de 0,65. Ela é a penúltima do ano. Na última, se seguir a expectativa do mercado, a taxa Selic vai encerrar o ano em 7%, deve ocorrer um corte de meio ponto percentual. Daí encerraria em 7%. Com relação à taxa de câmbio, no mês de agosto ocorreu uma reversão da tendência de valorização do real. A gente ocorreu uma desvalorização de 1%, né? A taxa de câmbio saiu de 3,12, foi para 3,14. O Brasil ele perdeu força com relação às demais moedas emergentes, devido principalmente a incertezas internas da política nacional. As contas internas elas continuam com comportamento positivo. A balança comercial fechou o mês de agosto em 5,5 bilhões. É um pouco menor que
do mês anterior, mas é o recorde para o mês. De destaque, a gente tem o acumulado do ano, né? O acumulado de janeiro a agosto chegou a 4,8 bilhões, que é maior que os 40, chegou a 48 bilhões, que é maior que os 47 bilhões que é o acumulado ao longo de todo o ano de 2016. Esse comportamento positivo da balança comercial influencia as transações correntes, que apresentou um déficit pequeno no mês, né? Apenas 302 milhões, e o acumulado ao longo de 12 meses está em 13,3 bilhões de déficit, que representa 0,68% do PIB, muito abaixo das médias históricas do saldo em transações correntes. Já com relação às contas públicas, os resultados não são tão bons, né? No mês de agosto a gente observou um déficit de 9,5 bilhões. No acumulado no ano o déficit está em 86 bilhões, maior que os 78,5 no mesmo período do ano passado. Essa diferença se deve principalmente à queda nas receitas. Ocorreu alguma antecipação dos gastos, que normalmente eram dezembro e novembro, foram feitos no primeiro semestre. Isso são principalmente nos precatórios. E ocorreu aumento em algumas despesas fixas, né? Para o fim do ano, a expectativa do relatório Prisma ela é a mesma que a nova meta fiscal, né? Que é de 159 bilhões de déficit. Já a dívida pública, a gente teve uma piora nos indicadores, né? Ocorreu um aumento nominal de quase 2%, chegando a 3,4 trilhões. A participação dos títulos indexados a índice de preço ela caiu e ocorreu um aumento dos demais. E também ocorreu uma piora no prazo médio, né? O prazo médio caiu para 4,37 anos e o percentual que vence no próximo ano, ao longo dos próximos 12 meses, ele aumentou para 16,32%. De positivo, a gente tem apenas o custo, que ele é um efeito da queda na Selic, continua em queda, né? O custo acumulado nos últimos 12 meses caiu para 10,62%. E para finalizar, a gente sempre dá um panorama geral do mercado imobiliário, né? No último mês a gente teve acesso à pesquisa Abrainc-FIP, com dados relativos a julho, né? No acumulado em 12 meses, comparando o período anterior, a gente tem observado os seguintes resultados, né? Ocorreu um aumento nas vendas líquidas. Vendas líquidas seriam as vendas menos os distratos. Os distratos caíram e ocorreu aumento nos lançamentos. E esses resultados positivos, a gente vê que eles são restritos ao padrão Minha Casa Minha Vida, né? Separando os dados e observando o resultado relativo ao médio e alto padrão e os dados relativos ao padrão Minha Casa Minha Vida, a gente vê um comportamento diferente. Os resultados positivos eles ocorreram apenas no Minha Casa Minha Vida, né? No médio e alto padrão a gente teve queda nas vendas, aumento nos distratos e redução dos lançamentos. E é isso, aqui a gente encerra a nossa apresentação de economia. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.